Prezados amigos, prezadas amigas, muito boa noite. É sempre uma alegria tê-los aqui conosco. Hoje, domingo, dia 3 de outubro de 2021. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos adentrar ao capítulo 2, que tem como título Meu Reino não é deste mundo. E os itens que nos cabe falar na noite de hoje são os itens 1, 2 e 3, que têm como subtítulo A Vida Futura. Allan Kardec coloca logo no início deste capítulo uma passagem de João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então, isso está em João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. E aí Kardec fala a respeito da vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ter sido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Então, analisando a princípio a passagem de João, Pilatos primeiro interroga se Jesus era realmente o rei dos judeus. E Jesus, de uma maneira muito clara e objetiva, lhe diz: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse na mão dos judeus. E aí Pilatos novamente interroga: És, pois, rei? Já que o seu reino não é deste mundo. És, pois, rei? Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade.
E aí Kardec começa a falar a respeito da vida futura. E o que me chama a atenção nesses 2 primeiros parágrafos, que são referentes ao item 2 deste capítulo, é com relação à prioridade de Kardec em colocar este capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo, que é o capítulo 2 do Evangelho, logo na entrada do livro, sendo o 2º capítulo. Porque Kardec vê como prioridade para a humanidade e para todos os homens, de um modo geral, o entendimento e o esclarecimento a respeito da vida futura. O quanto é importante para nós nos atermos a compreender e a entender a questão da vida futura. Vida futura que não está, de maneira alguma, voltada a encontrarmos, após a morte, após o desencarne, os inúmeros benefícios que, porventura, tenhamos plantado aqui na Terra. Não vamos encontrar do lado de lá da vida a paz e a tranquilidade daquele homem que trabalhou durante o dia no campo. Não vamos encontrar do outro lado da vida simplesmente os bons amigos ou aqueles que fizeram parte da nossa existência, da nossa família, por exemplo. Do outro lado da vida, iremos encontrar também os embates difíceis e complicados que ora plantamos durante a nossa atual encarnação. Vamos encontrar, sim, os nossos amigos, os nossos familiares, mas também iremos encontrar aqueles que, de alguma forma, prejudicamos ou, de uma certa maneira, atrapalhamos a sua jornada evolutiva, machucamos o seu coração, atrapalhamos a sua caminhada, os enganamos com falsas ilusões e falsos sonhos. A vida futura nos reserva também que, ao chegarmos do lado de lá, simplesmente levaremos na nossa bagagem as experiências adquiridas ao longo desta encarnação e que todas aquelas riquezas que fizeram parte do nosso dia a dia, ou até mesmo as dificuldades, os bens materiais ou a falta dos bens materiais, nada disso fará parte da vida futura. Porque Jesus deixa bem claro a todos nós que essa vida futura está diretamente ligada à questão espiritual. Ele coloca: todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. Donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não as compreendem ou as consideram pueris. Então, todos os ensinamentos trazidos por Jesus na sua caminhada aqui na Terra estiveram diretamente ligadas à questão da vida futura, à questão da vida espiritual. Quando Jesus fala a Pilatos que o meu reino não é deste mundo, Jesus está se referindo ao reino espiritual, à vida espiritual, da qual todos nós, espíritas ou não, de uma certa forma, seremos levados a essa conquista, por vontade própria, por determinação própria, pelo querer pessoal, ou simplesmente pela imposição do progresso, que faz com que os espíritos e o próprio planeta se desenvolvam e cresçam em busca de uma melhoria. Mas como será que nós imaginamos a vida futura? Como é que será que nós idealizamos a nossa vida futura? Falamos tanto de espiritismo, falamos tanto do contato com os espíritos, e pelo fato da reencarnação, automaticamente não conseguimos, de uma forma muito clara, nos recordar das vidas anteriores, de como foram as nossas vidas materiais anteriores. Como também não conseguimos nos lembrar como foram os períodos entre uma encarnação e outra,
quando estivermos na pátria espiritual, em alguma localidade, em algum local específico, refazendo-nos e recompondo-nos para uma nova oportunidade. Então, é muito claro e muito lógico que, neste instante, não tenhamos, assim, uma perfeita noção do que nos espera nesta vida futura, nesta vida espiritual, neste reino espiritual. Mas, ao estudarmos as diversas obras, não só o Pentateuco de Kardec, que é a base da doutrina espírita, mas as demais obras trazidas pelos espíritos amigos, através dos médiuns, através daqueles que tiveram e têm ainda uma comunicabilidade muito mais ampla e mais aberta com os benfeitores amigos, nós observamos que o que nos espera na vida futura é nada mais, nada menos do que aquilo que estamos plantando hoje na nossa vida. Os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos sentimentos, as nossas ações dão uma pequena dica do que nos espera na vida espiritual. Quando pegamos, por exemplo, o livro Nosso Lar, quando André Luiz, logo no começo, retrata um pouco da sua vida material e retrata um pouco dos seus últimos dias antes do desencarne, observamos que, ao acordar do lado de lá da vida, ao retomar a sua consciência, agora espiritual, ele começa a sentir em si, espírito, tudo aquilo que houvera realizado ao longo da sua encarnação. Tudo aquilo que ele pensou, que ele sentiu, que ele falou, que ele fez, e até mesmo as coisas que tenha deixado de fazer, ele sente e recebe em si próprio, na questão espiritual e perispiritual, do outro lado da vida, ou seja, neste reino espiritual, nesta vida futura. Então, os espíritos amigos estão sempre a nos lembrar e sempre a nos orientar o quanto é importante a nossa conduta no momento atual. Os espíritos se referem principalmente à questão da conduta moral, muito mais importante, talvez, que a questão da conduta material, da conduta profissional. Muitas vezes temos uma excelente profissão, um excelente salário, uma excelente família, uma capacidade intelectual muito grande e não temos tanta moral. Ou vice-versa, temos uma moral muito grande, mas não tivemos as possibilidades materiais da vida de nos desenvolver nos vários campos que pertencem a ela. Então, a conduta moral faz com que nós procuremos, a cada instante, a cada momento da nossa vida, tomarmos posturas e decisões que sejam de acordo com os ensinamentos de Jesus. Todos nós, isso é uma coisa muito natural, muito simples, todos nós que tenhamos um pouco de amor e de alegria e de esperança em nosso coração, idealizamos uma vida futura neste reino espiritual melhor do que esta vida material que estamos vivendo. Mas para isso é necessário que nós trabalhemos neste instante, construindo esse edifício. É como se nós estivéssemos morando na cidade A e comprássemos um terreno na cidade B. E idealizamos ali uma casa que tem a ver com os nossos sonhos, com os nossos desejos e objetivos. E aí começamos a construir essa casa. Mas para que essa casa realmente seja construída e fique da maneira que desejamos e sonhamos, é necessário que, enquanto estivermos na cidade A, continuemos a trabalhar. Porque através do esforço, do suor e da dedicação no trabalho, teremos a possibilidade da remuneração.
e tendo a possibilidade da remuneração, teremos condições de comprar aquilo que desejamos e precisamos, para que lá, na cidade B, possamos construir a casa dos nossos sonhos e dos nossos desejos. É um exemplo muito simples, até muito banal, mas que retrata bem essa questão da vida futura, deste reino espiritual. Se não tenho uma boa conduta na terra, se não tenho uma boa moral, um bom caráter, fatalmente me depararei lá na vida espiritual, nesta vida futura, neste reino espiritual, com as mesmas condições que estou vivendo aqui. Outra prova disso é para aqueles que têm a possibilidade de trabalhar nas reuniões mediúnicas, onde temos a possibilidade da comunicabilidade com os espíritos, com aqueles que já desencarnaram. E observamos, no depoimento de cada um deles, o quanto ainda sofrem em virtude de suas posturas, em virtude de suas condutas, em virtude de suas realizações ao longo da última encarnação. Levam para além-túmulo, na vida espiritual, as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, as mesmas tristezas, as mesmas mágoas, as mesmas irritações, ódios, vinganças, paixões que alimentaram durante a vida material. É um trabalho muito significativo e muito importante para nós. E Kardec deixa bem claro, nas entrelinhas, que nós só compreenderemos este reino espiritual, essa vida futura, a partir do instante em que nós compreendermos de forma verdadeira que nós somos espíritos eternos, que nós somos espíritos em uma experiência material num corpo físico. E quando entendemos isso e sabemos que a nossa pátria espiritual, a nossa vida futura, está verdadeiramente lá no mundo espiritual, nós conseguimos entender o quanto é importante a nossa conduta e a nossa ação nos dias atuais aqui na Terra. Kardec continua no item 3, dizendo o seguinte: apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar a felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Então, Kardec, nesse item 3, faz uma explicação com relação àquele momento de Jesus. Até mesmo ele volta um pouquinho atrás e volta a falar de Moisés. Moisés deu ao povo
aquilo que realmente o povo necessitava naquele instante. Ele não podia falar de um mundo espiritual, de uma vida futura, de um reino espiritual. Porque os homens daquela época, acreditando ainda nas imagens, nos anjos, acreditando que doar os bens materiais, vencer o inimigo, ter a supremacia da sua nação perante as outras, era, sem sombra de dúvidas, a grande alegria e a grande vitória para os deuses. E para eles próprios, é claro. Mas, quando havia uma calamidade, quando havia uma dor, um sofrimento, relatavam isso como um castigo, porque alguém ou aquela própria nação havia descumprido as leis de Deus. Quando Jesus chega, Jesus passa a nos mostrar um outro reino, um reino espiritual, o verdadeiro. E que este em que nós estamos habitando nada mais é do que um reino de estudo, de experiência, uma escola onde nós estamos aprendendo aquilo que ainda não conseguimos aprender e estamos recapitulando aquilo que não foi bem aprendido por nós, aquilo que não foi exatamente absorvido pela nossa capacidade intelectual e pelos nossos sentimentos. Então, é uma escola onde os benfeitores espirituais nos mostram que é preciso estarmos atentos às lições de cada dia. Ele continua dizendo: Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há, a tal respeito, mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. Então, quando Jesus chega, Jesus começa a dar os primeiros princípios a respeito deste reino espiritual e desta vida futura. Mas mesmo assim, mesmo diante dos seus apóstolos, daqueles que estiveram junto dele durante toda a caminhada apostólica que ele realizou, nem a eles próprios Jesus se abriu completamente, como hoje nós já conhecemos a vida futura. Até porque esses espíritos ainda não estavam devidamente preparados para este conhecimento. Observamos, segundo Kardec, que isso foi mostrado por Jesus como uma lei natural da natureza. Ou seja, nós vamos morrer e vamos para um outro reino, vamos para uma outra vida. Quando falamos em morrer, não é que tudo acabou e tudo cessou, mas nós vamos simplesmente nos transferir daqui para um outro local, para uma outra moradia. E aí ele termina dizendo: o Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé
mera hipótese. Torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam à mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto. Como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstancialmente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas, da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um, aqui, a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Então, nesse último parágrafo, Kardec mostra-nos que o Espiritismo, em momento oportuno, vem trazer à humanidade a comunicabilidade dos espíritos. O Espiritismo vem, através dessa comunicabilidade, matar a morte, como se diz aí na gíria popular. O Espiritismo vem destruir a morte, mostrando que há uma continuidade e que os espíritos, através de momentos e de fatos verdadeiros, verídicos, sem qualquer tipo de contestação, vêm nos mostrar a continuidade da vida. Como dissemos anteriormente, espíritos que nas reuniões mediúnicas e de desobsessão mostram-nos a sua dor, o seu sofrimento e o seu arrependimento perante a última existência. Outros são os espíritos de alta envergadura, de alto conhecimento intelectual e moral, que nos trazem notícias e informações a respeito deste reino espiritual, a respeito desta vida futura. E lembram-nos de uma forma muito clara que a semente, o plantio, é livre para todos nós, mas a colheita é totalmente obrigatória. Que nós haveremos de recolher, de colher tudo aquilo que ora estamos plantando nesta atual encarnação. Kardec deixa claro que talvez todos nós, cristãos, acreditamos numa vida futura, cada um de uma forma, cada um de uma maneira, que todos nós almejamos essa vida futura, cada um de uma forma, cada um de uma maneira. Mas o Espiritismo, através dessa comunicabilidade com os espíritos benfeitores e com os espíritos que se comunicam nas reuniões mediúnicas e de desobsessão, o Espiritismo nos oferece uma visão mais ampla a respeito desta vida futura. Mostra-nos este reino de Jesus, este reino espiritual, em que todos nós já vivenciamos, já vivemos e ainda viveremos, pois é lá a verdadeira pátria, a nossa verdadeira moradia. Mas é preciso nos lembrarmos do exemplo que demos anteriormente. Quando na cidade A trabalhamos para construir na cidade B o nosso lar íntimo, real, verdadeiro,
tão sonhado e tão esperado. Então, que nós aproveitemos esta oportunidade. Que se ainda tenhamos dúvidas a respeito da vida futura, se ainda tenhamos dúvidas a respeito deste reino espiritual, que possamos nos debruçar à frente dos livros espíritas, dos livros espiritualistas, dos livros científicos, dos grandes pesquisadores, dos grandes mensageiros de Deus que passaram e que ainda estão passando pelo nosso planeta, onde em todos esses locais, através de todas essas personalidades, somos chamados a compreender a vida espiritual e entender que a vida material nada mais é do que um instante, do que um minuto na eternidade, do que um segundo na imensidão do universo. Para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, é a nossa escola, uma escola rápida, de cursos rápidos, pois uma encarnação dura muito pouco. Então, que nós aproveitemos esta oportunidade, que nós aproveitemos este instante, que nós aproveitemos este contato com a espiritualidade. Que privilégio nosso poder falar com os espíritos, poder receber deles intuições, inspirações, mensagens, livros, comunicações, alertando-nos, orientando-nos e ajudando-nos para que, de uma forma mais harmoniosa e feliz, passemos por esta vida sem tanto sofrimento, preparando-nos para o futuro no outro reino, o futuro na vida espiritual. Nós queremos lembrar que este estudo continua na próxima semana com o nosso querido companheiro César Sátiro, lá de Sherbrooke, no Canadá, onde ele estará abordando também do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, ele estará abordando o item número 4, que tem como subtítulo A Realeza de Jesus. Próximo domingo, 10 de outubro, às 20 horas. Agradecemos o seu carinho, agradecemos a sua atenção, agradecemos principalmente a sua paciência, a sua tolerância. Todos nós, com certeza, que fazemos parte deste estudo, estamos aí trabalhando para aprender, estamos aprendendo. Estamos revendo as lições do Evangelho, procurando compreendê-las de uma forma mais sutil, mais profunda, para que, ao transmiti-las a cada um de vocês, todos recebam esta mensagem totalmente envolta em esperança, em fé, em confiança neste reino espiritual e nesta vida futura que nos espera. Desejo a todos um bom final de domingo, um bom descanso e que a semana seja de muito trabalho, muitas realizações, sempre com um olhar voltado à pátria espiritual. Que nós consigamos trabalhar aqui para construir lá a nossa moradia verdadeira, a moradia espiritual, aquela dos nossos sonhos e dos nossos ideais. Muito obrigado a todos vocês e que Jesus abençoe seus lares, suas famílias, aonde quer que estejam. Até o próximo domingo, às 20 horas, com o nosso querido César Sátiro, na continuação desta nossa série,
o estudo sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Conheça mais o nosso canal, as nossas atrações durante toda a programação semanal. Divulgue o nosso canal, se inscreva, ajude-nos na divulgação da doutrina. Você pode ter certeza que muitas pessoas estão necessitadas de palavras, de consolo, de amor, de esperança, nesses dias ainda conturbados da qual nós estamos vivendo. Que Jesus abençoe a todos, uma boa noite e até o próximo encontro.